Olá amigos, aqui é o Marco Gandra e estou aqui para dar um recadinho para vocês, coisa rápida. É o seguinte, o Geraldinho Lemos pediu para avisar que quando ele apresenta uma série de livros, no livro Diversidade dos Carismas, há um erro quanto ao autor. O autor correto é Hermínio Corrêa de Miranda. Perfeito, pessoal? Um grande abraço e desejo um ótimo programa. Olá amigos, boa noite. Aqui é Geraldo Lemos Neto, no programa Saber Espiritismo pela Ale TV, programa transmitido ao vivo. Estamos iniciando esta programação a partir do nosso estúdio aqui em Belo Horizonte, contando com a colaboração técnica de Marco Gandra e Silvana Saldanha nos bastidores. Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, compartilhem, expressem as suas opiniões, as suas dúvidas. Dentro do possível, estaremos respondendo ao longo da semana, aí também ao vivo, se for o caso, os questionamentos. Lembrando que o e-mail de contato é justamente este, contato@saberespiritismo.com, ou então na fanpage do Facebook do portal Saber Espiritismo. Lembrando que a Ale TV hoje está com todas as plataformas, tanto de Android quanto do iPhone, disponíveis para assistir os programas, a programação nos celulares, nos notebooks, nos computadores. Sejam, portanto, muito bem-vindos. Estamos dando continuidade ao estudo da mediunidade. Hoje é o último capítulo deste estudo. Nós vamos enfocar o tema, os médiuns e a mediunidade. Isso é muito importante, porque nós já estudamos os fundamentos básicos da mediunidade dentro das informações que o codificador da doutrina dos espíritos nos deu, Allan Kardec, no livro dos médiuns, e alguns trechos, inclusive, da Revista Espírita e do Obras Póstumas. Nós já estudamos também, além de Allan Kardec, alguns clássicos, como Alexander Aksakov e Ernesto Bozano, e já estudamos também a obra de Chico Xavier no que concerne ao mecanismo da mediunidade. Já estudamos também os escolhos da mediunidade, os perigos da mediunidade desequilibrada e as responsabilidades do médium na sua preparação própria, no seu estudo e também na preparação do grupo mediúnico ligado ao centro espírita, para as atividades naturalmente do intercâmbio. Hoje vamos falar sobre trechos da obra de Chico Xavier que enfatizam para nós a responsabilidade dos médiuns. Vejamos, por exemplo, este livro, que foi o 5º livro publicado por Chico Xavier, chamado Emmanuel. O livro Emmanuel foi o primeiro livro que o benfeitor espiritual de Chico, o grande amigo de todas as horas, Emmanuel, escreveu e publicou através dele. Esta publicação foi feita pela Federação Espírita Brasileira em 1938. E lá nós vamos ter uma página dedicada, uma página que Emmanuel escreveu, dedicada aos médiuns. E ele diz assim, é muito bom que nós entendamos isto. Ele diz assim, os médiuns em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Então, eu acho que essa página de Emmanuel, para nós, é um grande tapa na cara dos médiuns. Por quê?
Porque nós temos esse malveso ou essa infeliz atitude de achar que, por conta da necessidade, da própria potencialidade mediúnica menor ou maior que talvez tenhamos, que nós somos seres especiais, que nós estamos acima da humanidade, não é? Muitos médiuns iniciantes caem pela vaidade, achando que são grande coisa, simplesmente porque se comunicam com os espíritos, ou porque veem os espíritos desencarnados, ou porque recebem intuições, ou mesmo a fala dos benfeitores desencarnados nas nossas reuniões, e talvez aí esteja aí um teste para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, a fim de que vençamos essas inibições particularistas da personalidade humana, nos afastando, portanto, desse tipo de atitude vaidosa e pretensiosa. Por quê? Porque, na realidade, nós, homens e mulheres comuns, seres humanos comuns da humanidade, que já possuímos algum tipo de mediunidade, essa mediunidade, o que Emmanuel está nos explicando, é que ela faz parte de um resgate coletivo. E muito, muito provavelmente, como diz o benfeitor através de Chico Xavier, vai acontecer que nós, em outras encarnações, somos almas que fracassamos desastradamente. Olha só, contrariando sobremaneira o curso das leis divinas e, portanto, estamos a resgatar um compromisso coletivo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que, muito provavelmente, nós erramos muito na política coletiva em outras nações, nas atividades guerreiras, nas atividades dos exércitos, nas atividades de governança das nações ou das cidades, influenciando para o lado negativo coletividades inteiras, coletividades imensas, e que, portanto, ao termos este débito coletivo em nossa consciência, em nossa estrada evolutiva, muitas vezes pedimos a mediunidade como uma bênção em nosso caminho para acelerar o processo de resgate, uma vez que toda dívida coletiva deverá ser resgatada através de uma tarefa coletiva. E a mediunidade, sem dúvida nenhuma, se ela é bem guiada, se ela é bem orientada, ela vai ter influência coletivamente na sociedade, no grupo espírita que o médium se vincule, na sociedade em torno, na sua cidade, e às vezes até ultrapassando as fronteiras da sua cidade, na sua região, no seu estado, e às vezes coletivamente no Brasil e até no mundo. Então, portanto, segundo Emmanuel, através de Chico, a mediunidade é para o médium um mecanismo de resgate de suas dívidas coletivas, que precisa naturalmente ser implementado através de ações, de pensamentos, de direcionamento no bem coletivo. Daí o médium precisa naturalmente aceitar esses pesados deveres, não é? Muitos médiuns se afastam ao tomarem conhecimento da responsabilidade que lhes compete, coletivamente falando, na mediunidade. Eles consideram o seguinte: mas isso é muita responsabilidade para mim, isso é um peso que os meus ombros não são capazes de carregar. Não, Deus não dá peso acima daquele que os nossos ombros são capazes de suportar, não é? Então, essa atitude é uma atitude de escapismo, é uma atitude de desvirtuamento e um atalho que muitas vezes as pessoas assumem para si, querendo fugir do compromisso da mediunidade com Jesus.
Então isso não pode ocorrer. Nós temos que, sabendo que esta é uma oportunidade gloriosa de resgate, vamos aceitá-la de boa mente, de bom coração, assumindo o peso sobre os nossos ombros, o peso desses compromissos sociais, coletivos, diante principalmente de quem? Da multidão, dos deserdados da vida, dos aflitos, dos sobrecarregados, daqueles que se sentem em lutas maiores do que as nossas, em termos materiais, em termos espirituais, para que possamos ofertar a eles um canal límpido de contato com a espiritualidade que vai e haverá de lhes consolar por um lado e esclarecer por outro. Este é o objetivo da doutrina dos espíritos: consolação e esclarecimento, que se dão as mãos juntos para que o ser humano possa vencer a si mesmo, transpor as dificuldades e se direcionar tranquilo, calmo e paciente para o futuro glorioso que o aguarda. Então vamos assumir as nossas responsabilidades mediúnicas, porque elas estão a apagar o nosso passado obscuro e delituoso, segundo Emmanuel. Agora, vamos passar a um outro livro de Chico Xavier, que é o livro O Consolador. O Consolador veio a lume em 1941, através da Federação Espírita Brasileira. Naquela época, vários espíritas de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e de São Paulo estiveram em Pedro Leopoldo, fazendo com Chico Xavier uma espécie de sabatina. Cada espírita de responsabilidade dessas cidades fez a Chico Xavier uma pergunta. Essas perguntas foram classificadas por assuntos e o espírito de Emmanuel, através da psicografia do Chico, respondeu uma a uma dessas perguntas. Nós podemos até dizer que o livro Consolador é uma sequência natural das perguntas e dos questionamentos do Livro dos Espíritos, publicado em 1857, 18 de abril, por Allan Kardec, em França. E vai ser então desdobrado em 1941 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil, através do Chico. Na pergunta de número 387, os espíritas da época, um deles perguntou assim: qual a maior necessidade do médium? E Emmanuel, com aquela sabedoria que lhe é peculiar, respondeu: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Aí Emmanuel está enfocando outra questão, não é? Porque é comum também, a gente verifica, nós que temos, vamos dizer assim, uma certa experiência no trato com os médiuns iniciantes, é comum, principalmente no campo da psicografia, viu, gente? É comum a gente ver o médium empolgado porque está a confirmar que tem a mediunidade da psicografia e logo começa a rabiscar os primeiros escritos e já quer logo publicar um livro, né? Já quer fazer da sua mediunidade um palco e colocar à disposição do público o resultado dos seus primeiros esforços. Olhe bem, não é por aí, não é? Antes, como Emmanuel está nos orientando aqui, antes do médium se lançar às grandes tarefas doutrinárias, a publicação de um livro é uma tarefa de altíssima responsabilidade, não é? Porque a partir do momento que o livro é publicado, ele deixa de ser do médium e do espírito comunicante para estar nas casas, para estar nas mãos, para estar na mente e no coração dos leitores. Então é preciso muito cuidado antes de se lançar a esse tipo de tarefa. O médium precisa ter tempo de
de tarimba mesmo, de prática na mediunidade, de afinidade com seus mentores espirituais. E para isso, isso não se improvisa de uma noite para o dia, ou de uma semana para outra, ou de um mês para outro, ou mesmo de um ano para outro. Esse tipo de sintonia, de afinidade mais profunda com os benfeitores espirituais que nos dirigem às tarefas da mediunidade com Jesus, elas requerem tempo, e muito tempo, para que o médium não somente se afinize com o pensamento dos seus guias e mentores, mas principalmente naquilo que o Emmanuel está chamando a atenção aqui, antes de se lançar a uma tarefa de grandes proporções doutrinárias, coletivas. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Por quê? Porque somente assim ele estará afinando o violino de seus sentimentos, de seus pensamentos, com o artista da música espiritual que haverá de tocá-lo, que são os espíritos guias e mentores de suas tarefas. Então é preciso primeiro afinar as cordas desse violino, né? Fazendo apenas uma imagem mental para a gente entender bem esse percurso. Então vamos afinar as cordas do nosso sentimento através do Evangelho. Não tem outra fórmula. Nós sabemos que a religião espírita, né, o lado religioso da doutrina dos espíritos, é aquele que resgata o Evangelho de Jesus em sua pureza máxima. É o Evangelho de volta. É a boa nova do Cristo rediviva. E quando nós dissemos isso, e quem disse, aliás, são os espíritos superiores que disseram isso, e Allan Kardec muito bem coloca isso quando publica o seu terceiro livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, a moral espírita é a moral cristã. Não existe espiritismo sem cristianismo, né? O espiritismo, a mediunidade, dentro do escopo de seu foco principal, ele tem que ser consagrado à orientação máxima do Cristo, Jesus, nosso Mestre e Senhor. Allan Kardec vai perguntar, e os espíritos superiores respondem a ele, que o nosso guia e modelo para a humanidade inteira, independentemente de crença, de cultura, de nação, independentemente de religião, o nosso guia e modelo é Jesus de Nazaré. E, portanto, a sua fala, a boa nova do Cristo, consubstanciada nos ensinamentos que foram enfeixados no Novo Testamento e posteriormente comentados pelos apóstolos, como nas cartas de Tiago, de Paulo, de João, de Pedro, e finalmente enfeixadas, terminadas com o Apocalipse de João, o chamado Novo Testamento, é a resposta dos céus aos homens. Aquela resposta que foi tão perseguida, tão querida pelos iluminados, pelos profetas da raça judaica, que buscavam o Cristo, foi respondida, portanto, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos trouxe a palavra mais pura e mais perfeita para a nossa evolução espiritual. Então, a busca de se auto-evangelizar, né? Evangelizar-se é a nossa principal tarefa. Por quê? Em assim procedendo, os nossos sentimentos estarão afinados com os benfeitores da vida maior que já vivem o Evangelho na prática. Aliás, existe uma revelação do espírito de Neio Lúcio, muito interessante, que nós publicamos no livro Sementeira de Luz, e em que ele revela a existência de um plano mais alto aqui na espiritualidade da Terra mesmo, que ele chamou, é um plano que ele chamou de plano dos praticantes efetivos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para entrar em sintonia com esse plano espiritual superior, nós precisamos estar também com a reforma íntima em andamento. Ninguém está falando aqui, gente,
que o médium precisa ser perfeito, tá bom? Não vamos também criar fantasias, porque senão nós vamos entrar num ritmo aí de falsidades. Não, nós somos seres imperfeitos, somos sujeitos a quedas, somos sujeitos a uma série de tropeços, porque estamos ainda em luta íntima conosco mesmos, para desenvolver as potencialidades divinas em nossos corações e em nossas mentes. Mas, como lembra o Espírito da Verdade, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar as más tendências e empreender a reforma interior. Então é isso que os benfeitores espirituais vão ficar prestando atenção. Se o médium está nesse esforço, se ele está querendo a automelhoria, se ele está na reforma íntima, querendo se evangelizar, porque a partir daí, se ele faz isso, aí ele estabelece a sintonia com o plano maior e com disciplina, com responsabilidade, o mundo espiritual superior vai guiá-lo para as tarefas, aí sim, coletivas. Aí sim, ele será admitido em processos de comunicação mais ampla com a sociedade, com o grupo espírita que ele se vincule, nas reuniões públicas e nas tarefas de cunho geral. Bom, ainda comentando a obra de Chico Xavier, vamos pular para um outro livro importantíssimo, chamado Seara dos Médiuns. É um dos livros que a gente vai recomendar a todo aplicante do estudo da mediunidade, a todo candidato ao estudo da mediunidade, e principalmente a todo candidato à prática mediúnica, para que conheça o livro Seara dos Médiuns. Esse livro foi lançado em comemoração ao centenário do Livro dos Médiuns, não é? E ele comenta, naturalmente, trechos do Livro dos Médiuns. Emmanuel vai escolher trechos do Livro dos Médiuns, publicado 100 anos antes por Kardec, e ele vai discorrer com a sua verve gloriosa, com a sua síntese gloriosa, aquele trecho de Kardec dentro do entendimento daquela época da década de 1960 no Brasil. E nesse livro Seara dos Médiuns, olha essa frase que nós destacamos, que é belíssima também. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Eu acho isso de uma beleza tão grande, não é? Olha só, ele está colocando para nós que o médium não é aquela máquina, não é aquele aparelho autômato que vai se colocar à disposição dos espíritos para os espíritos fazerem tudo. Não. Olha só, o médium é ser ajudante do mundo espiritual. Eu acho essa frase magnífica. Existe aí uma coparceria entre médium e espírito comunicante na tarefa mediúnica. Então, os dois seres, tanto o espírito comunicante quanto o espírito encarnado recebedor dessa comunicação, que é o médium, eles precisam trabalhar em sintonia, em parceria. É uma coprodução, né? Não existe a mediunidade isolada de um lado só, porque se for de um lado só, o espírito não vai conseguir transmitir nada. Ele precisa do médium, porque o médium é o intermediário. E para ser intermediário, ele tem que oferecer de si alguma coisa. Ele tem que colocar o seu lado, a sua disponibilidade no serviço. Por isso que essa frase é linda de Emmanuel, é ser ajudante no mundo espiritual. Eu acho até lindo quando ele coloca ajudante, para a gente também não cair na bobagem de achar que a gente é grande coisa, né? Nós somos ajudantes. O máximo que a gente consegue é ser ajudante. Então vamos ser ajudantes do mundo espiritual superior, né? Vamos ser aqueles que estão disponíveis
para ajudar o trabalho da espiritualidade superior. E ele ainda explica, né? Emmanuel ele é tão claro nas suas elucidações que ele ainda explica: ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Olha só, então não é uma obrigação. O médium que vai para a tarefa achando que vai para cumprir uma obrigação, né? Ai, meu Deus do céu, hoje eu tenho reunião mediúnica, como se isso fosse um peso. Ele já está errando daí, já está escorregando na banana por aí. Porque, olha só, a mediunidade é uma bênção, é uma tarefa que nos favorece o roteiro evolutivo. Nós temos que ter consciência que precisamos ajudar na tarefa espontaneamente, com alegria de servir. Porque, afinal de contas, Jesus mesmo foi o grande exemplo do serviço, não é? Quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor e servidor de todos. O servir é a alegria do médium. O médium que não tem alegria no serviço mediúnico está se complicando, não é? Nós precisamos ter alegria ao servir os nossos semelhantes, conscientes de que a mediunidade tem uma função consoladora e tem, o outro lado, uma função esclarecedora. Então, seja de um lado ou de outro, consolando os aflitos, os sobrecarregados e os tristes, ou esclarecendo através das instruções espirituais, sejam elas escritas ou faladas, nós estaremos colaborando no objetivo primordial e primeiro da mediunidade, não é? E para isso a gente tem que ter alegria nesse serviço, porque esse serviço é que nos enche o coração de bom ânimo, de certeza de que vamos vencer as nossas próprias inibições, não é mesmo? E assim também nós estaremos colaborando com os nossos mentores, os nossos guias e benfeitores da vida maior, porque eles vão estar com a cabeça descansada. Imagine só vocês, a cena, o mentor ou guia das nossas tarefas, preocupados conosco, porque nós estamos indo empurrados, ou porque nós não estamos com alegria de servir, ou porque nós estamos faltando ao compromisso da mediunidade, por razões chulas, por razões frívolas, que às vezes acontece, não é? Olha, aí nós estaremos esquentando a cabeça deles. Não, nós temos que deixar com eles a certeza de que eles confiam em nós. Como eu disse no início desse comentário, a mediunidade é uma corparceria. Tanto nós precisamos confiar nos nossos benfeitores e guias espirituais, quanto os nossos benfeitores e guias espirituais precisam confiar em nós. E para que eles confiem em nós, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ganhar a confiança deles. Ganhar aquilo que é o mais precioso bem que nós possamos ter. A confiança de um ente querido, a confiança de uma alma querida em nossas próprias responsabilidades, né? Para que eles depositem em nós a fé que nós temos condição, sim, de vencer todas as inibições e entregar o serviço. Então, essa parceria precisa estar bem sintonizada, bem juntinha, para dar bons frutos. Afinal de contas, como disse Jesus, reconhece-se a árvore pelos frutos. Então, nosso desejo, nossos votos para que os candidatos da mediunidade com Jesus, dentro das fileiras do espiritismo cristão, possam dar bons frutos de amor, de sabedoria, de fraternidade e de alegria no serviço. Agora vamos a um quarto livro da Lavra de Chico Xavier. Esse livro é o segundo, na realidade, que foi publicado em 1935. É o Cartas de uma Morta. É a própria mãezinha de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, quem vem, através da sua psicografia, relatar o que ela estava vivenciando no mundo após a morte do corpo físico,
as suas excursões, os diversos planos espirituais pelos quais ela andou na companhia de seus mentores, as suas observações, não é? As orientações que os mentores dela deram a ela a respeito da vida, a respeito das tarefas do filho dela na Terra, Chico Xavier, a respeito, inclusive, do objetivo fundamental do Espiritismo cristão. E olha como é importante o que ela registra no livro Cartas de uma Morta, publicado em 1935 pela livraria Allan Kardec, editora, a LAC Editora de São Paulo, capital. Aqui é uma instrução que o guia espiritual dela dá a ela e ela transmite através da psicografia de Chico Xavier. Por que ela é importante? Porque ela vai nos mostrar o foco principal que deve animar as nossas atenções, especialmente a todos nós que somos candidatos à mediunidade com Jesus. Diz o benfeitor assim: cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. Voltemo-nos para o solo ingrato daquele mundo de experiências e de provas, onde o pão que nutre o corpo se mistura com os prantos amargosos das almas. Então, olha só, a princípio ela já estava no mundo espiritual. Ela já tinha se liberado do corpo físico em 1915, se não me engano, no mês de setembro. O Chico tinha, filho dela, o Chico tinha 5 aninhos de idade apenas. E ela, quando se liberta do corpo físico, entra no mundo espiritual como vitoriosa. Ela venceu a prova da maternidade dolorosa. Ela teve 9 filhos aqui na Terra, em extrema pobreza, era uma lavadeira humilde, iletrada, casada com o pai de Chico, o Sr. João Cândido Xavier, que sustentava a família vendendo loteria. E, naturalmente, uma família pobre, sem grandes recursos, enfrentando grandes dificuldades aqui na Terra para criar os filhos. E mesmo assim, depois de grandes lutas, ainda muito jovem, ela parte para o mundo espiritual, resgatando aí uma dívida antiga e chega no mundo espiritual vitoriosa. Ela venceu a prova, não é? Mesmo assim, o que o benfeitor fala com ela? Voltemo-nos para o solo ingrato, daquele mundo de experiências e de provas, onde o pão que nutre o corpo se mistura aos prantos amargosos das almas, para que ela voltasse o olhar para a pequena Pedro Leopoldo, para a sua família, que ela haveria de ainda laborar no mundo espiritual, sustentando os filhos, sustentando o marido, que ainda estavam na terra, não é? E ela funcionou como uma bênção de protetora espiritual, especialmente do Chico. Vocês já devem saber da biografia de Chico Xavier, o quão importante foi a mãezinha dele logo nos primeiros anos da sua infância, quando ela desencarnou, não é? Especialmente ele, que foi deixado na casa de uma madrinha, que era uma senhora perturbada, que dava a ele 3 surras por dia, que espetava a barriga dele com garfos, que fazia maldades a toda hora, e ele precisava do apoio da mãe desencarnada para suportar com paciência esse tipo de provação. E assim ela fez. Voltou, acolheu o Chico, orientou o Chico, aparecia para ele, conversava com ele no pé de uma bananeira no fundo do quintal onde ele residia, e foi quem deu sustentáculo a ele para que ele pudesse vencer as provações. Mas aqui, na primeira frase, nós vamos ver uma coisa muito importante, que é a revelação da função principal do espiritismo cristão. O mentor espiritual dela fala o seguinte: olha, cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. Isso é fundamental, o movimento grandioso de restauração das crenças puras. Então, o espiritismo tem esse moto, não é? Tem esse objetivo de resgatar as crenças puras, a unificar aquilo que é essencial.
e o que é essencial, a elevação dos sentimentos e a busca pela sabedoria. Tudo que está fora disto, né, com simplicidade, com humildade, nós vamos conseguindo isso. Agora, não vamos conseguir com orgulho, com vaidade, com pretensão. Então vamos voltar à simplicidade, à originalidade de nossas intenções mais puras, para que as crenças verdadeiras substituam aquelas que já ruíram por excesso de formalismo, por excesso de fórmulas, né, inoperantes, por excesso de aparatos e ritos incompreensíveis. A crença pura é aquela que nasce no fundo dos nossos corações e modifica as nossas ações para o bem. Bem, seguindo ainda dentro da obra de Chico Xavier, eu vou trazer agora 2 trechos da obra de um livro chamado Deus Conosco. E esse livro nós tivemos a alegria de editar, recuperando as mensagens que Chico Xavier recebia no culto do Evangelho no lar da família de Dr. Rômulo Joviano, na Fazenda Modelo, né, em que Emmanuel, em que Neio Lúcio comentavam trechos e comentavam sobre os livros que Chico estava recebendo naquela ocasião. Esse trecho agora especial foi dado por Emmanuel, escrito por Emmanuel, no dia 1º de novembro de 1944, através do Chico. Naquela ocasião, o Chico tinha publicado já o livro Nosso Lar e estava psicografando o livro Os Mensageiros, né? Lembrando que ele havia psicografado Nosso Lar entre março e outubro de 1943. Ele foi publicado em 1944 pela Federação Espírita Brasileira e logo em seguida Chico passou então a dar sequência às revelações do Espírito de André Luiz. Nessa ocasião ele estava psicografando o livro Os Mensageiros, quando Emmanuel vai comentar sobre isso. E é muito importante que a gente vai ver o cuidado da espiritualidade com as revelações espirituais. Olha o que ele diz. Cada página de André Luiz tem de ser muito estudada para observarmos até que ponto podemos ser úteis nesses adiantamentos da verdade. Daí a necessidade de vagar e maturação de cada raciocínio. Olha, gente, isso é de uma importância fundamental. Primeiro, porque mostra o trabalho coletivo que foi a obra de André Luiz. André Luiz, como nós já dissemos no passado, em outras gravações, em outros programas, foi o mensageiro dessa obra. Ele não foi o autor, vamos dizer assim, exclusivo da obra que foi psicografada por Chico Xavier. Ele foi o mensageiro de uma equipe de 12 sábios da espiritualidade maior, não é? E não somente essa equipe de 12 sábios trabalhou nessa obra, como também uma vasta equipe de espíritos orientadores, dentre os quais Emmanuel, que debateram sobre os temas a serem trazidos. Ele diz assim, cada página tem de ser muito estudada. Quer dizer, antes de se materializar na Terra, foi muito estudado cada tema, cada parágrafo, cada página do futuro do livro que estava sendo escrito por André Luiz, não é? Por quê? Porque eles tiveram que observar até que ponto eles, espíritos já experimentados, vamos dizer assim. Podemos dizer espíritos superiores, por que não? Emmanuel, né, e o Lúcio são espíritos superiores. Até que ponto eles puderam ser úteis no que ele chamou de adiantamentos das verdades. Adiantamento da verdade. E olha só, o que ocorre hoje? Muitos médiuns não têm esse cuidado, não é? Vão psicografando qualquer coisa e vão publicando qualquer coisa, e isso gera mais confusão do que entendimento dentro do próprio pensamento espírita cristão da modernidade, né?
É preciso, diz Emmanuel, é necessário vagar e maturação de cada raciocínio. Então, principalmente a obra, se ela tem um cunho de revelação, por exemplo, sobre o mundo espiritual, revelação de leis fundamentais acerca do intercâmbio, acerca da reencarnação, acerca da mediunidade, né? Acerca do pensamento, acerca do universo, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados. Vejam só, são temas complexos, não é? Então, é preciso meditar, é preciso tempo, calma, né? Vagar significa o quê? Calma, significa um passo de cada vez, nada apressado, é o contrário de apressado, né? Esses adiantamentos da verdade precisam de uma certa maturação que só se obtém com o tempo, com um burilamento do assunto, das frases. Às vezes uma palavra mal colocada, ela depõe contra toda a obra, não é verdade? Então, cada palavra vai ter o seu peso específico, cada raciocínio precisa ser exatamente transcrito dentro vamos dizer assim, do vernáculo português, das palavras mais apropriadas que vão representar aquele raciocínio. Porque do contrário vai gerar o quê? Confusão, vai gerar disputas inúteis, vai gerar uma série de discussões estéreis. E ele ainda diz: André Luiz é o autor efetivo dos serviços, mas há que obedecer a outros que nos dirigem e que desejam com justiça saber o que estamos fazendo com os ensinamentos que nos dão. Olha só, nesse trecho está claro, né, que eles, André Luiz, Emmanuel e Neio Lúcio, estavam recebendo aqueles ensinamentos de mais acima, não é? Outros que nos dirigem, ou seja, que dirigiam Emmanuel, que dirigiam André Luiz, que dirigiam Neio Lúcio naquela ocasião, e que transmitiam esses ensinamentos para a espiritualidade mais próxima da Terra, onde estavam esses espíritos benfeitores que eu já citei, Emmanuel, Neio Lúcio e André Luiz. Para quê? Para que eles, por sua vez, pudessem nos trazer dentro da concepção terrena, dentro daquilo que pudessem nos fazer evoluir com segurança, não é? Então, mais adiante, o Chico vai nos dizer, quando eu perguntei a ele, eu disse a ele uma ocasião que eu achava, naturalmente isso é um pensamento de vários, a escrita de André Luiz se modifica de livro para livro. Por exemplo, Nosso Lar tem um estilo muito diferente do livro Mecanismos da Mediunidade, do livro Evolução em Dois Mundos e do livro E a Vida Continua. Então eu perguntei na ocasião ao Chico se era efetivamente André Luiz o único autor, e o Chico vai me dizer que não, que de fato não era, que ele tinha sido o mensageiro de uma comissão de 12 sábios da espiritualidade. E só depois de muita insistência minha, que o Chico revelou apenas um sábio da espiritualidade, me revelando que um deles era o espírito de Sócrates. Olha só, a coisa é muito mais ampla do que a gente possa supor, não é? Mas dentro dessa mensagem de 1º de novembro de 1944, na sequência dela, Emmanuel vai ainda esclarecer mais algum ponto acerca do grande trabalho coletivo que foi a obra de André Luiz. Aliás, eu vou fazer aqui uma parte para convidar todos vocês a participar conosco a partir da semana que vem, que nós vamos estudar exatamente isso, a obra de André Luiz na visão dos espíritos de Emmanuel e Neio Lúcio, tá bem? Porque não são opiniões humanas, terrenas, não são opiniões dos espíritos terrenos, ou por outra, dos espíritas encarnados sobre a obra de André Luiz.
nós vamos ver a opinião dos próprios espíritos de Emmanuel e Neio Lúcio sobre as obras que André Luiz estava escrevendo através do Chico, na época em que Chico estava psicografando essas obras, lá na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Tá certo? A partir de quarta-feira da semana que vem, o programa Saber Espiritismo terá essa temática. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Emmanuel vai dizer assim, da importância desse cuidado, desse vagar, dessa maturação de todo movimento esclarecedor e principalmente de toda revelação espiritual. Ele diz assim, com muita propriedade, estabelecer a média do que deve ser dito. Olha bem, estabelecer a média do que deve ser dito, com as possibilidades gerais de todos aqueles aos quais o trabalho se destina, é serviço que se efetua depois de muitos exames, sugestões, retoques do assunto e várias discussões. É um relatório quase da vida dos homens encarnados na esfera dos que se encontram fora dos círculos carnais e vice-versa. E as afirmações requerem muita medida. Deu para notar, gente, como que a revelação de André Luiz, ela teve todo um cuidado especial, preparativo, recebendo do mundo espiritual superior as informações dessa comissão de sábios, né? Aqueles outros que dirigiam as tarefas de Emmanuel, de André Luiz e de Neio Lúcio, né? Para então receber o quê? Receber retoques, né? Exames. Emmanuel fala em muitos exames de cada parágrafo, de cada trecho do livro, de cada capítulo, né? Sugestões, retoques do assunto. Por quê? Porque às vezes a escrita não ficou exatamente adequada àquilo que nós na Terra poderíamos absorver, não é? E também ele fala na questão de várias discussões entre eles, com a colaboração de vários espíritos, para que o tema fosse engrandecido. Então nós podemos dizer que essa obra certamente, no mundo espiritual, recebeu a assistência de profissionais de várias áreas, profissionais graduados na espiritualidade, não é na Terra não, estou falando de profissionais graduados na espiritualidade maior, sobre todos os assuntos, sobre medicina, sobre psicologia, sobre psiquiatria, sobre astronomia, sobre astrofísica, não é? Sobre, enfim, biologia, bioquímica, porque foram tantos os detalhes trazidos por André Luiz que naturalmente a gente pode vislumbrar aí uma grande comissão, uma grande universidade do Espírito para colaborar aí na transmissão desses ensinamentos que vieram de cima para se materializarem aqui na Terra. Então, trazendo isso para o nosso... Claro, eu estou falando aqui de uma obra enciclopédica, que foi a obra mediúnica de Chico Xavier, especialmente esse tratado científico sobre a mediunidade, sobre a influência dos espíritos em nossa vida, sobre a vida espiritual, que é a obra de André Luiz, não é? E, naturalmente, o Chico Xavier era um missionário, um apóstolo do Cristo em tempos modernos. Mas trazendo esse apontamento para nós, médiunzinhos comuns, né, mostra também para nós a responsabilidade que nós devemos ter com as revelações, para não ingressarmos desavisados em seara que não nos pertence, não é? Para não ficarmos fazendo revelações bobas, pueris, sem base, sem fundamento, simplesmente com gosto do maravilhoso, do novo. Os médiuns, às vezes, no início da mediunidade, têm essa pretensão, essa bobagem. Então não vamos entrar por aí, porque isso será certamente caminho para o desastre mediúnico, não é? E assim o Emmanuel vai terminar dizendo esse trecho muito bacana, muito que nos esclarece bastante, dizendo o seguinte: somos trabalhadores entre maiores espirituais
e crianças do entendimento. É indispensável atender a todos sem ferir a nenhum. Estamos discutindo a melhor maneira de sua tese relativa à oração. Esperemos. Então, olha a posição deles, né? Emmanuel, Neio Lúcio, Bezerra de Menezes, André Luiz, Eurípides Barçanufo, esses espíritos gloriosos que tiveram ali o encaminhamento da mediunidade de Chico Xavier, estão se colocando como intermediários entre maiorais, entre os sábios da espiritualidade maior e nós aqui. Quem são as crianças do entendimento? Somos nós na vida terrestre, nós encarnados. E eles puderam então saber dosar a revelação, dosar a informação espiritual, para que nós não nos sentíssemos feridos em nossa consciência, em nossa noção de realidade própria dentro do mundo físico, não é? E mais adiante ele ainda vai revelar que naquela ocasião, em novembro de 44, eles estavam discutindo a melhor maneira de escrever a tese relativa à oração, que vai ser depois o terceiro livro de André Luiz, chamado Missionários da Luz. Aliás, falando sobre isso, nós estamos aqui sugerindo a todos vocês que estudem bastante todos os candidatos à mediunidade, além do Livro dos Médiuns, que é o primeiro tratado científico sobre a mediunidade na face da Terra, estudar a complementação do Livro dos Médiuns, que é a obra de André Luiz relativa à mediunidade. São esses 5 livros que nós estamos citando aqui e projetando no slide. O livro Os Mensageiros é o primeiro deles, que vai ser específico sobre a mediunidade. Depois, na sequência dos livros, ele é o segundo. Depois, Missionários da Luz, que na sequência dos livros é o terceiro. Vai entrar mais profundamente na tarefa dos médiuns, não é? Depois o livro Nos Domínios da Mediunidade, aliás, um belíssimo livro de estudos com informações preciosas que nós recomendamos a todos. O livro Mecanismos da Mediunidade, que foi dos primeiros livros que Chico Xavier veio a psicografar quando se mudou para Uberaba. E por fim, no final da década de 60, o livro Desobsessão, que focaliza as reuniões de intercâmbio e enfermagem espiritual socorrista. Esses 5 livros de André Luiz são fundamentais para o estudo da mediunidade. Mas não somente eles, não é? Emmanuel também vai escrever 3 livros gloriosos sobre a mediunidade. Como eu disse, um deles, Seara dos Médiuns, que comemora os 100 anos do Livro dos Médiuns e foi publicado na década de 60 pela Federação Espírita Brasileira. E depois, mais tarde, na década de 80, ele vai escrever Mediunidade e Sintonia. E depois, Anotações da Mediunidade. Recomendo muito esses 3 livros de Emmanuel que esclarecem profundamente sobre a questão da mediunidade e a responsabilidade dos médiuns. Não devemos nos esquecer também do livro de Irmão Jacó, Voltei. Voltei também traz importantes afirmativas a respeito da mediunidade, não é? O irmão Jacó, todos nós sabemos que é o irmão Frederico Figner, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira, foi diretor de reunião mediúnica Desobsessão durante décadas e também diretor do Reformador. Agora vamos indicar 3 livros que vão de um espírita, grande espírito encarnado, que é o nosso querido José Martins Peralva Sobrinho, ou simplesmente Martins Peralva. Ele escreveu 2 livros pela Federação Espírita Brasileira e um pela União Espírita Mineira, todos os 3 com a temática do estudo da mediunidade. O primeiro, Estudando a Mediunidade, ele se baseia exatamente no livro Nos Domínios da Mediunidade, estudando cada capítulo de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, com detalhes riquíssimos que Peralva nos esclarece em Estudando a Mediunidade. E também
o livro Mediunidade e Evolução, que é um estudo que ele faz dos dois livros, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, publicado também pela Federação Espírita Brasileira, e o terceiro e último livro que nós tivemos a alegria de editar quando dirigimos o departamento editorial da União Espírita Mineira, é o livro Mensageiros do Bem, com prefácio de Emmanuel, recebido pelo Chico. Peralva vai analisar os capítulos do livro Os Mensageiros. Vou recomendar também esses 3 livros. O outro, que é difícil de ser achado, mas eu vou recomendar, é o livro do Carlos Torres Pastorino, chamado Técnica da Mediunidade, né? Quem não conhece, o Torres Pastorino é o mesmo que escreveu aquele Minutos de Sabedoria, né? E ele faz um estudo aprofundado sobre a mediunidade, sobre o mecanismo da mediunidade, nesse seu livro Técnica da Mediunidade, que eu vou recomendar aos nossos irmãos. Em seguida, um livro em 2 volumes, são 2 volumes do professor Hernani Guimarães Andrade, recomendo a todos, Diversidade dos Carismas. O professor Hernani Guimarães Andrade era dirigente de reunião mediúnica de desobsessão, e nesses 2 volumes, Diversidade dos Carismas, ele vai relatar para nós as experiências mediúnicas que ele tinha na mesa mediúnica como dirigente de reunião. Então é muito importante que a gente conheça as informações do professor Hernani Guimarães Andrade. E, continuando as nossas indicativas, o Carlos Bacelli recebeu vários livros sobre o tema da mediunidade do nosso querido professor Odilon Fernandes. Odilon Fernandes foi um espírita bastante dedicado à mediunidade quando encarnado no Triângulo Mineiro, especialmente ali nas proximidades de Uberaba, Minas Gerais, e já fora do corpo, já no mundo espiritual. Ele vai escrever inúmeros livros, são muito interessantes, porque são muito diretos, alguns deles perguntas e respostas bem diretas. Gosto muito de todos os livros do professor Odilon Fernandes, através do Bacelli, e vou recomendar a vocês que os conheçam. Aqui nós temos, por exemplo, Somos Todos Médiuns, é um deles, o ABC da Mediunidade, Mediunidade e Obsessão, Mediunidade e Mocidade, ou Mediunidade na Mocidade, é outro livro, Ser Médium, outro, Mediunidade e Apostolado, não é? Enfim, são vários livros do professor do Odilon Fernandes. No slide seguinte, nós temos, por exemplo, Conversando com os Médiuns, Falando de Mediunidade, é outro título, Mediunidade e Animismo, viu, gente? Muito bom isso. Então, aliás, foi tema de 15 dias atrás aqui da nossa conversa, do nosso programa Saber Espiritismo. Mediunidade e Sabedoria, Mediunidade Consciente, é outro livro do Odilon Fernandes. E por último, Mediunidade e Doutrina, belíssimo livro, esse é mais recente, que Carlos Bacelli recebeu das orientações de Odilon Fernandes. No slide seguinte, nós vamos ver agora Ramiro Gama, ele que foi médium na Terra, não é? Que foi dirigente de reunião mediúnica, inclusive, que foi biógrafo de Chico Xavier, ele escreveu livros sobre Chico Xavier, foi grande amigo de Chico Xavier. No mundo espiritual, ele vai escrever 2 livros através da mediunidade de Bacelli sobre a mediunidade, sobre o médium. Um deles chama-se Vida de Médium e o outro, Diário da Mediunidade, pelo espírito de Ramiro Gama, na psicografia de Carlos Bacelli. Outro que eu gosto muito é o jovem Paulino Garcia, a gente que conheceu a história de Paulino Garcia, que desencarnou num desastre no interior de São Paulo e depois se manifestou pela mediunidade de Chico Xavier e de Carlos Bacelli em Uberaba, consolando a sua família, vai revelar, por exemplo, a existência do Liceu da Mediunidade, uma escola de médiuns no mundo espiritual, preparativa de médiuns para a reencarnação.
Recomendo muito esse livro, Liceu da Mediunidade. E agora, por fim, não poderia deixar de citar nossa querida doutora Marlene Rossi Severino Nobre, doutora Marlene Nobre, que escreveu vários livros estudando a mediunidade dentro das informações de André Luiz. Este livro, O Dom da Mediunidade, é um livro belíssimo. Ela se baseia toda nas informações do espírito de André Luiz, dos casos que André Luiz nos conta, principalmente sobre a mediunidade torturada, para analisar os fenômenos, portanto, mediúnicos. O Dom da Mediunidade, de Marlene Nobre, edição da Fé Editora, da Folha Espírita de São Paulo, editora. Terminando então o nosso programa, tem a palavra da mãe de Chico Xavier, dirigida a ele, logo que ele começou na tarefa mediúnica. E ela disse assim: meu filho, sê pobre, pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida. E quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha no coração. Na sua taça envenenada, muitos têm perdido a existência feliz no plano espiritual, como se estivessem embriagados com um vinho sinistro. Olha só, gente, que linda essa passagem de Maria de São João de Deus, mãezinha de Chico Xavier, orientando seu filho, que estava começando, tinha 17 anos de idade, começando na mediunidade, e ela fala com ele: olha, não tome o vinho sinistro da vaidade, porque a vaidade tem perdido muitos médiuns, que se veem embriagados nesse vinho sinistro, perdendo por conseguinte a vida feliz no mundo espiritual. E por fim, eu sei que o nosso tempo aqui já está se esgotando, mas eu queria acabar com 3 afirmativas aqui. Uma de Emmanuel, que diz assim: ontem fostes o que eras, amanhã serás o que fizeres de ti. Hoje, porém, és o que és. Por isso mesmo, não te detenhas. Aproveita agora para realizar o bem que deves fazer e já possas fazer. Emmanuel. Essa orientação muito clara, muito direta, não é? A outra que eu gostaria de trazer é de Jesus de Nazaré. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não precisa comentar. Vamos guardar isso no coração. E por fim, a fala de Erasto, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando o nosso compromisso coletivo. E Erasto vai dizer: ide, pois, e levai a palavra divina, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Que Jesus nos abençoe e que possamos, por nossa vez, atender o chamado dele para a seara que é grande e para esta mesma seara em que tão poucos são os trabalhadores e muito menos ainda os trabalhadores escolhidos pela espiritualidade maior para dar conta do serviço. Que Jesus nos abençoe, uma boa noite e até o próximo programa.